Então vamos lá, galera. Apresentações feitas, você já sabe quem é esse rapaz aqui que tá do meu lado. E agora a gente vai começar a entender um pouco mais, né, quem é o Rafa da Liquid, né, Rafa? Como é que você tá? Tudo bem? Opa, Meli, tudo jóia, e você? Tudo ótimo, tudo maravilhoso, cara. Vamos Show. começar com aquele velha historinha, né, Rafa? Quem é o Rafa? Putz, cara, eu sou um dos caras que foi mordido aí pelo bichinho do competitivo, né? Mas a minha carreira, por incrível que pareça, a minha carreira profissional nunca teve muito vínculo com games. Isso foi acontecer em meados de 2014, acho que para 2015. Tanto que a minha história no esporte se mistura bastante com Rainbow Six. Eu diria que eu entrei um pouquinho antes do jogo ser lançado. Como você sabe, comecei trabalhando na Santos Dex, que é, na verdade, a organização de um primo meu, de um parente meu, né? Entrei para ajudá-lo, na verdade. Na Santos Dex eu acabei participando de algumas reuniões quando o começo do competitivo de Rainbow Six ia ser lançado junto com a Ubisoft, entendendo um pouco mais do cenário. Depois da Dex acabei indo pro Team Fonte, minha casa, a antiga casa, né? Então, quer dizer, a quem eu tenho muito carinho mesmo, assim, onde eu tive a oportunidade de praticamente sozinho conduzir a equipe que é a atual FaZe, inclusive, quer dizer, boa parte dela é a atual FaZe, né? E aí, nesse meio tempo, quando no final do ano de 2017 para 2018, começou a entrada dessas grandes orgs pro Brasil, e aí eu acabei sendo indicado pela própria Ubisoft para exercer o cargo de manager de algumas equipes, né? E aí o Zig, que já tinha um vínculo com a gente também, né? Que trabalhou com a minha esposa há muito tempo, com a Camila, convidou para eu negociar as futuras propostas das orgs gringas para ir ser manager deles, né? Então, digamos que a minha história é relativamente curta, perto principalmente, por exemplo, de você e de outros caras aí que estão há muito mais tempo que eu. Mas também joguei o CSzinho de Lan House, enfim, sempre gostei de jogar, né? Nunca fui tão bom quanto vocês jogando, muito pelo contrário, sou bem ruim. Mas encontrei no esportes, tipo, uma realização profissional e pessoal, então é bem legal. Ah, legal, legal. É bom a gente ter esse papo assim um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho mais descontraído pra gente poder entender exatamente quem é o Rafa da Liquid, de onde ele surgiu e por que ele chegou, né, na Liquid. Tem muita gente que provavelmente às vezes tem essa vontade de saber e deve metralhar de pergunta pra você também no Twitter e um monte de coisa aí, né? Fica mais fácil concentrar tudo num lugar só, né? A pergunta que eu mais recebo é assim: quando vem a camisa? Essa daí a pergunta que não quer calar, Rafa. Quando é que vem essa camisa, Rafa? Cara, tá próximo, aí pode até colocar aí, ó, um spoilerzinho, a gente tá recebendo a primeira amostra, né, pra saber como é que ficou produzida aqui, então tá perto, aqui, tá perto, a gente, espero que ainda aí, ó, alguns meses aí a gente já tenha a loja atuando aqui e aí os fãs podem comprar, a gente sabe que tem muita gente que tá querendo. Então vamos falar um pouquinho do Rafa Liquid agora, né? Já que você já fez um resumo bem legal aí de como você começou. E é interessante como o Rainbow Six também, ele trouxe muita gente, né? Até fora do mercado de esportes, pra fomentar, né, todo esse nosso competitivo. Eu acho muito louco. Inclusive, quando eu conversei com a Andresa, que era do Team Fonte, né? Ela falou que o primeiro FPS que ela jogou na vida dela foi o Rainbow Six. E é a atual bicampeã do circuito feminino de Rainbow Six, essa menina, cara. Tipo, é muito louco isso, né? Como o Rainbow Six transformou muitas vidas das pessoas, né? E até interessante, né? Além do que, todas essas meninas que estavam na fonte, jogam demais. Eu acho que logo mais a gente pode ter uma surpresa e algumas meninas aí jogando Pro League e entrando em alguns times mistos, né? Também acho. Porque até é legal falar, pessoal, não existe distinção nos campeonatos. É só se destacar e você vai jogar, né? Claro que como é um ambiente competitivo, então as vagas são muito menores do que os números de candidatos, aí eu falo no geral, né? Então a gente, para o cara chegar ali no topo da pirâmide e poder jogar um competitivo de alto nível, você tem muito menos vaga do que gente jogando, então você tem que se dedicar bastante e fazer por onde, né? Não tem... E aí não é uma questão, é uma questão de meritocracia 100%.
É verdade. Falando nisso, né, também em questões de meritocracia, de escolha de jogador, como é que funcionou todo esse processo com a Liquid, assim? Você teve todo o seu trabalho, obviamente, na Suns Dexterity, no Team Fonte, que te trouxe até a Liquid, não foi à toa que todo o trabalho bem sucedido nessas organizações fizeram com que a Liquid, de repente, acreditasse no teu trabalho, que não adianta só indicar, né, Rafa? A gente tem que saber que a pessoa realmente é competente pra função, né? É até interessante a gente saber como é que funcionou todo esse processo com a Liquid, né? Você com a Liquid, os jogadores, quem começou de cada lado, se puder falar também, obviamente, Posso, né? claro. Dá um Então, insight aí sobre a Liquid pra gente. Sabe que foi tudo bem de sopetão, assim, né, Miri? Assim, na verdade, de sopetão você ter a oportunidade de trabalhar num negócio que até então você ficava, tipo, olhando as mídias sociais, falando, nossa, olha essa equipe, que legal, olha uma FaZe, olha uma Liquid, e então você não tem nem noção da dimensão, né? Você acha que é um negócio completamente inalcançável e de repente o negócio está na sua frente e é uma oportunidade que, assim, ela é única, né? Então, tanto que a decisão que eu tive que tomar quando foi para integrar esse cargo da Liquid, assim, eu tive que deixar de lado a minha outra, quase deixar de lado, né, minha outra função, que era voltada para outro mercado, não tinha nada a ver com esportes, para poder me dedicar a isso de corpo e alma e fazer um bom trabalho, mas foi muito interessante porque, assim, a questão com a Liquid especificamente, desde a primeira conversa, a gente sentia que tinha muito a ver com a nossa forma de pensar. Eu falo nossa quando eu falo minha e dos meninos, né, que estavam sendo pleiteados para ser parte da organização como time de Rainbow Six. Então eles tinham uma maneira muito honesta de falar, uma visão de negócio muito legal, uma proximidade, uma liberdade de trabalho. A gente tem realmente, assim, uma confiança muito grande para exercer as coisas aqui. Então, e mais que isso, eu brinco com o pessoal lá fora que eles são verdadeiros tutores, assim, pelo menos da minha caminhada para esse cenário de esportes. Então eu estou aprendendo a todo momento, até porque, como eu falei, eles têm muito mais experiência e muito mais gente tem muito mais experiência do que eu dentro dessa área. Eu só tento fazer um bom trabalho e mirar em pessoas que fazem trabalhos espetaculares. Então eu sou, acho que hoje, um privilegiado de estar trabalhando numa organização com tanta gente espetacular. Sem dúvida. Não só na parte de gestão, mas também como atletas, nos patrocinadores. E eu acho que talvez essa minha vontade tenha feito com que eu me destacasse um pouco dentro do cenário para ser indicado, né, para pleitear um desses cargos. E pensando sempre, acho que esse talvez tenha sido sempre a minha tônica. Eu sempre tento pensar no cenário como um todo. Eu não sou um cara que pensa o tempo inteiro de uma maneira exclusiva só no que é benefício meu. Eu acho que se a gente pensar de uma maneira global, ética, respeitando os adversários que não são inimigos, respeitando as outras organizações que também são rivais, mas também elas precisam existir para que exista competição. Então, respeitando quem faz o jogo, que sem ele nada disso aconteceria. Então, os patrocinadores, que são quem investem, pagam os salários para que tudo isso aconteça. Eu acho que se você pegar essa vamos dizer assim, essa fotografia maior da coisa, eu acho que talvez seja aquele primeiro passo para você conseguir ter uma boa gestão dentro de um cargo como o meu, que não é um cargo de jogo que apareça tanto na frente das telas e que mostra um resultado tão rápido, mas que ele é de extrema importância porque ele faz com que as engrenagens se conectem, né? Com que elas funcionem de maneira independente. Com certeza, né? O trabalho do manager, ele vai muito mais além do que as pessoas que estão por fora, né? Vendo. Porque o pessoal geralmente fica dando uma impressão de que você é meio que um tutor ali, um consultor pro time, mas é muito mais além do que isso, né? Porque essa é a única parte que a galera das redes sociais consegue enxergar, né? Porque às vezes você dá umas lições legais pro pessoal, no bom sentido. Eu nunca vi você entrando em nenhuma confusão, nenhuma treta nas redes sociais. Muito pelo contrário, você tenta cortar, né, os problemas que acontecem em rede social, mas não é só isso, não é só assim que funciona. Mas assim, antes de você tentar explicar um pouquinho mais também sobre o teu trabalho de manager na Liquid, que seria legal do pessoal entender o que é um gerente realmente que não deixa de ser um produto, né? Assim, o que você acha que o Rafael
que não é do esportes conseguiu trazer para dentro do esportes para fazer com que o Rafael do esportes esteja se tornando uma pessoa bem-sucedida? Não sei se você conseguiu entender aí. Não consegui. Eu acho que aquilo que me qualificou a conseguir galgar, de repente, uma subida relativamente rápida comparada a muitas pessoas que tem no cenário em função da minha outra atividade, né? Assim, como eu tive uma experiência profissional voltada para a gestão de um negócio, ou seja, eu tenho, né? Mas eu dirigia uma empresa que era familiar, não é uma empresa grande nem nada, mas é uma empresa que desde os 21 anos de idade eu assumi um cargo de gestão, enfim, né? E aqui no Brasil, essas empresas de pequeno e médio porte, você tem que passar por todas as áreas dela, entender todas as áreas, para que você consiga fazer com que ela funcione, e isso me trouxe muita bagagem para olhar as coisas no macro-universo, vamos colocar assim, né? Eu nunca fui um cara que ficou limitado a fazer aquela única função específica, mas eu sempre pensava um pouco além, porque no fim das contas, quando a gente gerencia um negócio, você tem que pensar, por exemplo, você vai pensar na questão produtiva, você tem que pensar na questão produtiva, você tem que pensar na questão comercial, você tem que pensar na cadeia de fornecedores, você tem que pensar na parte financeira, contábil, fiscal. Então você obrigatoriamente tem que ter uma visão muito maior de tudo que está acontecendo. E eu fui tentando trazer isso um pouco para o esportes, porque assim, a gente vê pessoal do esportes, como é um negócio muito novo, muita gente que entende do jogo, mas não entende como ele tem que ser, como são geridas as equipes e etc. Então, eu acho que essa capacidade de gestão, ela me trouxe um pouco mais de bagagem para poder me sobrepor frente a alguns desafios que são enormes dentro do esportes, né? Dentro de um cenário novo. E de mais do que isso, de um cenário competitivo, que ele precisa de resultado a todo instante. Então eu acho que o que me fez dar esse salto na questão profissional é justamente essa bagagem que eu adquiri ao longo desse tempo. Então, o que eu sugiro hoje, né, às vezes as perguntas, eu quero ser um manager, às vezes aparece um gato pingado e fala assim, eu quero ser um manager no futuro, o que eu faço? Eu sempre brinco, eu falo assim, estuda as ferramentas de gestão que você tem disponível, para você entender o negócio como um todo. Com certeza. E não ficar limitado só a essa função especificamente e se tornar simplesmente um operário daquela função. Seja um pouco mais, vai um pouco além. De repente você fazer uma faculdade de administração, com MBA, essas coisas assim, seria importante pra você iniciar sua carreira também como manager, né? Eu até tive uma conversa esses dias com o Sense, eu falei assim, Sense, você devia fazer, né, tentar se organizar para você fazer, de repente, um curso de marketing esportivo. Né, porque eu falei para ele, não sei se você quer ser coach a vida inteira, mas eu vejo um potencial muito grande pela capacidade de organização que ele tem e tudo mais. Ele também poder, né? Inteligente, super dedicado, super responsável. Japonês, assim, né? Metódico nas coisas, mas assim, é um cara que responde muito rápido a tudo que você precisa. Sim. E isso é uma das. São características de uma pessoa que, quando você coloca no cargo de gestão, ele vai gerir. Ele vai conseguir fazer com que todos os pontos funcionem, né? Uhum. E eu até falei pra ele, você devia procurar, de repente, fazer uma carreira de, sei lá, de marketing esportivo, de gestão de negócios, nem que sejam cursos menores de tempo, né? Que faculdade de administração, que são 4 anos, mas, tipo, pra você se especializar dentro do universo que você tá hoje, porque, né, olha a oportunidade que eles têm agora. Por exemplo, eu tenho 38 anos, né? Então eu tive essa oportunidade com 37, vamos colocar assim. Eles têm 19, 18, 20, 21, então quer dizer, quando eles tiverem 38 anos, o negócio vai ter mudado muito, vai ter crescido muito. Verdade. E aqueles que correrem na frente vão colher os frutos, é natural, né? Com certeza. Então é bem legal. Assim, eu concordo plenamente com você. A gente sempre fala que é um ambiente novo, que apesar de velho, é novo ainda, porque a profissionalização da coisa já vem acontecendo nesses últimos anos, né? Profissionalização de verdade, né? Real. Porque isso já vem acontecendo há mais de 10 anos, o esportes, do jeito que é atualmente, né? Porque esportes, na verdade, vem desde a época do Atari, né, meu amigo? Porque, pois se a gente for considerar, teve campeonato de Pac-Man, de um monte de coisa. Mas do jeito que está sendo feito hoje em dia, vou botar aí, sei lá, 10, 15 anos, mais ou menos, que já tem acontecido mais ou menos desse jeito, né? Organizações entrando, campeonatos presenciais acontecendo, contratações, grandes times, grandes jogadores. Mas, assim, de qualquer maneira, apesar de já ter mais ou menos... É o que eu penso, né? Mais ou menos todo esse tempo, eu acho que a gente ainda tem, sei lá, uns
uns 3 anos pra cá que foi um boom, né? Isso. Até mais, eu digo até mais assim... de 2015, 2014 mais ou menos, mas eu ainda acredito que 2015 para 2016 que realmente veio o boom realmente do esportes em geral. Já estava acontecendo muitas coisas grandiosas, inclusive até o próprio Dota com seu The International, os campeonatos também do LoL e de outros jogos também, mas assim, eu acho que o grande boom veio a partir aí mais ou menos de 2016, inclusive até por causa da edição do Rainbow Six, né, que deu uma reviravolta aí nesse mercado, né, Rafa? Isso. Mas assim, voltando ali pro nosso presente, né? Falar um pouquinho mais sobre o Rafa da Liquid agora. Tá. Em 2018, você falou pra mim uma vez que vocês tinham um projeto de Major em Paris, né? Isso. A ideia de vocês era se dedicar ao Major em Paris, que não deu muito certo, mas a gente vai chegar lá, Chegou o Invitational, foi realmente assim, vocês realmente já tinham isso na cabeça, que o Invitational não seria um campeonato que vocês teriam foco, que realmente seria o que iria acontecer de bom para a vida de vocês. Mas de qualquer maneira a gente sempre fica naquela expectativa do time brasileiro, os torcedores também da Liquid ficam naquela expectativa de ver o time realmente vencer. E aconteceu o que aconteceu, né? Logo em seguida teve Pro League, mas conta um pouquinho, não precisa nem ser tão específico, mas conta um pouquinho da trajetória aí da Liquid em 2018. Então, assim, o primeiro torneio, a gente não tinha nenhum papo sobre Major, sobre se preparar pra Major, a gente se preparou pro Invitational, tá? A gente treinou bastante, inclusive, foi assim, acho que talvez tenha sido um dos períodos que a gente mais treinou e mais se dedicou para estar preparado para jogar o torneio. Foi também o meu começo com a equipe, né? Então eu estava conhecendo a dinâmica, eu vinha de uma dinâmica de um time super estável, que era a Fonte, e que... Muito vitorioso. Ganhou o brasileiro, ganhou o super brasileiro, classificou para a Pro League, chegou na semifinal da Pro League em São Paulo, foi para a Alemanha, ficou top 4 na Alemanha, então quer dizer... uma trajetória sempre muito estável, muito boa, e um time também composto por peças, assim, todos os jogadores jogavam bem em todas as posições, né? E aí, assim, mudando, né, saindo dessa equipe, eu fui conhecer a equipe que era a nossa adversária direta, muitas vezes, que é a equipe do Nesk, Zig, Bullet, etc. Então também falei, putz, eu sei que o pessoal da Fonte, que a Antiga fez, trabalhavam muito duro, né? Então eu falei, vamos trabalhar duro, né? Então todo mundo começou a trabalhar duro, etc e tal. Mas existiam alguns componentes que, tipo, às vezes você não consegue pegar no primeiro momento e você não consegue direcionar para que sejam trabalhados, né? Mas a gente foi pro Invitational para ir bem no torneio, a gente tinha esperança de ir bem. Mas a grande verdade é que a equipe já não vinha bem há algum tempo, ela já vinha muito instável, né? Depois do resultado do Invitational, a gente voltou e aí eu chamei o pessoal e falei, como gente... Como jogadores ou como pessoas ou como, tipo, o clima do time? Não, o clima em si, cara, os meninos, putz, eles são extremamente... se davam super bem, principalmente muito fora, alegres, né? E tal, super tranquilos, nunca teve problema nenhum. Mesmo na época quando tinha o Yuki, pô, o pessoal era muito divertido, era um clima bem legal, mas dentro do jogo o time sofria muito, qualquer momento de pressão oscilava, às vezes não frisava, né, vamos dizer assim, entrava em choque e não conseguia fazer o que tinha feito no treino e assim por diante. E aí o que a gente fez? Quando a gente perdeu o Invitational, a gente voltou, aí eu falei, gente, é o seguinte, agora a gente vai ter que fazer mudança, né, essa mudança vai ser feita assim, assim, assado, e não vamos nos preocupar com essa Pro League, porque, putz, a gente tá trocando no meio, todos os times já estão montados, e vamos reconstruir o nosso time pra gente poder classificar pro Major. O nosso objetivo é classificar pro Major em Paris. E aí o time começou a jogar, e aí com naturalidade, eu acho que até pelo fato da gente ter colocado isso sem a pressão que normalmente travava o time, a gente conseguiu classificar para a Pro League. A gente, na verdade, a grande virada de chave foi quando a gente ganhou da FaZe. A Pro League ainda não era todos contra todos, né? Era grupo, né, separados. Aí o primeiro do grupo pegava o semifinalista do outro. Enfim, eu lembro que a gente tinha uma partida com a FaZe e era assim: se a gente ganhasse da FaZe, a gente pegaria o finalista, o perdedor da outra chave, que na época foi a T1, ou a gente perdia e pegaria a antiga Black Dragons, a atual NiP, né? E a gente falou, putz, a gente tem jogos muito duros e eu acho que, tipo, eles estão melhor preparados do que a gente.
e a gente ganhou da FaZe, jogando muito. Tipo, foi a hora que o time, todo mundo conseguiu jogar sincronizado direitinho, aquilo deu uma... É mais ou menos assim, então deixando a gente sonhar, sabe? Aquele meme. Sim, sim. E aí a gente classificou, o time veio de uma crescente boa, mas a gente chegou na Pro League também falando assim, putz, o que a gente vai fazer? Meu, a gente tem ganhado aqueles caras da Fnatic, que era a Mind Freak no Invitational, né? Que a gente perdeu pra eles, os caras ganharam da gente lá. E foi a PD depois passeou neles. Pois Ninguém entendeu passeou. Isso. Pois é. Os caras jogaram, ganharam da gente. E a PD não vinha numa época boa, né? Tem que lembrar disso. Né? Eles tinham acabado de ser semifinalista, né? Da Pro League, na verdade. Eles estavam numa fase legal, mas... Assim, independente de qualquer coisa, a gente tinha time pra ganhar naquela época. No caso, né? Vice-campeão da Pro League. Vice-campeão, né? Isso, finalista, é verdade. Então, e a gente queria ganhar só desses caras. E, tipo, a gente ganhou. Aí a gente foi jogar a gente falou, puta, vamos pegar a FaZe, cara. A gente já imaginou que ia pegar a FaZe, porque era FaZe e Millennium a partida, e aí a Millennium ganhou. A gente falou, cacete. Ninguém a gente tinha pegado os caras que ganharam da FaZe, tipo, né, na época. Que era o time que a gente mais sofria. Mais uma vez a FaZe tropeçando internacionalmente, Tropeçou, destruía localmente aqui no Brasil Eu acho que eles se colocavam, não sei, a impressão que eu tenho é que eles acabavam se colocando muita pressão, ou o pessoal colocava muita pressão e acabavam não conseguindo desenvolver. Então talvez isso pesasse um pouco, mas enfim. E aí a gente jogou com a Millennium, então, e tem até um vídeo do PSK mostrando a nossa comunicação dentro da partida. Muito bom. E, cara, é sensacional porque mostra como a gente estava aproveitando o momento ali, né, na verdade. Zig falava muito isso, ele fala muito sobre isso, né? Sim. A gente estava aí para se divertir, para aproveitar, parará. E só que a gente realmente sabia que isso era verdade, porque os jogadores confirmavam, só que a gente não teve a experiência até o vídeo do PSK. E a experiência foi maravilhosa, cara. Não, e a gente só não tem o áudio da final, porque foi corrompido o arquivo, alguma coisa assim, a gente não conseguiu, mas foi sensacional. Então quer dizer assim, a gente foi com um mindset completamente diferente, né, de curtir um momento ali e ver o que vai acontecer. A pressão não era zero nossa, porque a gente já tinha ido mal pra cacete no Invitational, né? Sim. Então, pressão zero e vamos ver o que acontece, e aí a gente acabou indo e foi pra uma final com a Penta, tomamos um estompão no primeiro mapa, os moleques estavam tudo, era engraçadíssimo, porque você olhava pra cara deles, eles estavam assim, nossa, os caras são muito bons mesmo. A gente não vai conseguir fazer nada. Aí, pum, perdeu o primeiro mapa. Foda-se, vamos jogar o próximo. Aí joga o segundo mapa, 5-0. Aí joga o segundo mapa, a gente tomando um pau, vira. Aí de repente bate de novo. Estão deixando acreditar, né? E aí deu no que deu, cara. Então, assim, aí aquilo foi uma consagração mesmo. É muito legal ver. Na verdade, assim, esse grupo de jogadores merecia ter isso na história deles, porque são pessoas que se gostam demais, são pessoas que se respeitam demais, são pessoas que são completamente do bem, são pessoas que não gostam de se enfiar em treta, em bagunça, que são extremamente assim, alegres, positivos. Eu brinco com eles todos os dias, eu falo para os jogadores, eu quero que vocês sempre pensem em ser exemplos positivos, porque é isso que vocês vão levar pra vida, sabe, assim. Então, meu pai até tem um ditado, ele falava assim, pô, se você não tem nada de bom pra falar, que seja positivo, nem abre a boca, porque no fim das contas isso não vai acrescentar em nada. Então, foi muito legal porque acabou coroando esse clima que a gente tinha e, obviamente, o talento de todos eles, né. Mas, com todo o bônus, vem o ônus. Verdade, e aí a gente voltou pro Brasil como campeão do mundo de Rainbow Six, com toda a fama que o time já tinha, e aí potencializada com o título. E eu acho que o segundo semestre foi uma prova de que chegar lá é difícil, mas se manter é muito mais, porque você passa a ter uma pressão, um destaque, uma visibilidade que ela é muito, muito maior do que se imagina, né? Então acho que a gente teve muita dificuldade de lidar com isso, com esse aspecto, e isso foi algo bastante chato, porque no fim das contas a gente acabou chegando à conclusão de que a gente precisava fazer mudanças, e aí já emendando, sim, essas mudanças foram feitas justamente pensando nas nossas maiores problemas durante essa parte da temporada, que era realmente ter uma cabeça mais agressiva, mais agressiva no jogo, obviamente, né? Uma cabeça mais agressiva para que a gente pudesse fazer as jogadas, ou utilizar a capacidade agressiva que o time tinha de
de kill e etc. E alguém que organizasse o time de uma maneira geral, dando pro time um direcionamento dentro dos rounds e a leitura do jogo, para que a gente não acontecesse aquelas frisadas que a gente tinha. E aí a montagem do time foi nesse sentido, e eu brinco com todo mundo falando assim, a gente montou um time para ser top 4 do mundo. A gente quer se manter como top 4 do mundo. Sendo top 4 do mundo, título é meio que consequência, você vai estar sempre batendo na porta, né? Então é algo que a gente tá buscando, ainda tem um caminho ainda a percorrer, eu acho que a gente ainda tem uma curva de potencial a ser preenchida, mas a gente já consegue ver uma mudança nítida no desempenho do time. E essa mudança aí veio através do Palu e do Gohan, né? Nitidamente Sim. O que você está explicando aí sobre coordenação, isso. Montagem, foi com essa entrada do Gohan e da parte da agressividade, o Palu, né? Isso. Então, o Gohan realmente, então, ele mudou a maneira da Liquid de jogar? É isso que você quer dizer? Isso. Na verdade, eu não diria mudou a maneira. Na verdade, ele trouxe uma organização dentro do jogo que a gente tinha dificuldade para ter. Então, o time continua sendo... Sempre foi agressivo, continua sendo agressivo, até porque é um time com Nesk, Sexy... o próprio Zig às vezes é um suporte agressivo, mas é um time que Palu, né, não tem como você falar para um time desse jogar de forma recuada, sempre vai ter uma capacidade de trocação muito grande, a gente tem que explorar isso, mas uma questão de organização assim, que é muito interessante e que pouquíssimos jogadores têm esse perfil para poder literalmente fazer com que a equipe se direcione de uma maneira correta dentro de um round, dentro de uma partida. Uhum. Então é bem... Mas é bem nesse perfil, é bem nesse sentido mesmo. Botando agora a vaga do Invitational, né? A Liquid classificada em primeiro, né? Vencendo a NiP. Ela tá agora classificada para esse Invitational. Ela tá num grupo que a gente pode considerar relativamente bom, né? De maneira nenhuma menosprezando nenhum time que tá dentro do grupo da Liquid, mas ela tá numa posição boa, né? Mal ou bem, ela tem porcentagens altas de classificação, mesmo até em segundo. Se a gente for considerar o trabalho o grupo que ela está atualmente. Mas como é que você vê a Liquid agora? Você acha que a Liquid ela tem agora a maturidade que ela precisa para se tornar campeã do Invitational? Um papo assim, uma real mesmo que eu gostaria que você... A gente tá estudando assim, cada passo, sabe, Meli? Mas o time inteiro acredita... Na verdade, o time inteiro, antes do sorteio, falou, seria muito bom a gente pegar já uns times encardidos de cara, G2. Sabe? G2, uma Evil Genesis, uma Team Empire que tá jogando pra cacete. Nossa, olha, tem que tomar muito cuidado com o Empire. Esses caras vão dar muito trabalho. Só perdeu 2 jogos nessa temporada. Pois é. Então, assim, enfim, você tem algumas equipes que você... Então assim, o grupo pra gente, vamos dizer assim, desde que eu entrei na Liquid, desde que a gente é Liquid, esse é o grupo mais difícil que a gente pega. Se a gente for comparar, por exemplo, o primeiro grupo do Invitational do ano passado com esse, não dá nem pra comparar. A gente tem aí equipes com, muito melhores. Eu talvez, ainda num nível um pouco mais baixo, seja só a equipe da IPEC, né, que não é a Aiz, mano, a Aiz era outra, como é que é o nome deles? Esqueci. Enfim, a equipe da IPEC, mas você tem Moct e G2 no mesmo grupo, então eu acho que vai ser um grupo bem acirrado. Eu acho que a gente tem total capacidade de ser top 4 nesse Invitational, essa é a expectativa. Então a gente tá pronto para conseguir fazer isso. Claro que assim, por enquanto a nossa cabeça está focada a gente tem 2 partidas da Pro League essa semana, uma BR6, depois ainda tem mais uma partida da Pro League contra a NiP, que provavelmente vai ser um confronto direto. Então a gente ainda está focado nessas 4 partidas que faltam. A gente já está trabalhando a preparação de leitura dos times do Invitation e tudo mais, mas aí a ideia é dar um sprint final no bootcamp antes do Invitational. Mas eu acho que a gente tem bastante chance de realmente chegar lá com capacidade de conquistar o título, sabe? E a prova disso é que a gente jogou contra a G2 na DreamHack, né? Com 2 semanas de line, e a gente fez o que fez, né? Sim, com certeza. Deu muito trabalho e ainda, inclusive, ganhou de um mapa que a G2 nunca tinha perdido, que era o mapa litoral, onde
A própria Liquid teve um revés, assim, que chocou, vamos botar assim, a comunidade, pelo jeito que eles jogaram no Major de Paris, né? Teve até TK, foi meio que uma desorganização total, né? Sim. Isso você já vê realmente a evolução do time como tá atualmente, né? E assim, aquilo também mostra pra gente o potencial, entendeu? Que o time tem. Esse é o ponto, né? Agora você trabalha pra atingir esse potencial. Agora, eu acho que a Line tem tudo pra ir bem, pra gente conseguir bastante coisa legal aí durante esse ano. Tem bastante campeonato pela frente ainda. Acabou de começar, né, Rafa? Acabou de começar o ano e vão passar frio lá no Canadá, né, não? Nossa senhora, menos 22, menos 20, menos 18. Qualquer menos alguma coisa já é desesperador. Quando tem 2 dígitos, então... Ano passado, o máximo que a gente pegou lá foi menos 12, né? Vamos ver se esse ano vai ser menos ou mais, né? Espero que seja menos do que isso, né? Pois é. Mas é isso aí, Rafa. Foi um prazerzaço bater esse papo com você. A gente conversa bastante fora das câmeras, com certeza, mas é bom a gente conversar assim pra galera que acompanha a Liquid também, pra galera que acompanha também o Rafa, né? Conhecer um pouco mais como é que é o Rafa também de uma maneira mais específica, né? Não só o que eles veem nas redes sociais, cara. Foi um prazer enorme conversar contigo aí. Eu queria que você deixasse um último recado aí pra todo mundo que tá acompanhando esse vídeo aí. Eu que agradeço, Meli, né, pelo convite. E agradeço todo o pessoal do Team Fonte que foi super especial pra mim durante essa passagem antes de entrar pra Team Liquid, né, até pra ter esse espaço. E o recado é pra confiar, sabe, assim, acho que no nosso time, confiar na nossa capacidade, saber que a gente está trabalhando duro para que as coisas aconteçam, e a gente espera trazer bastante coisa boa aí durante esse ano. Tomara que vocês tragam, que a FaZe traga também, Immortals, tomara que a gente tenha não vai dar, né? No final das contas, eu acho que não vai dar para fazer isso, porque... se eu não me engano, acho que NiP e FaZe estão no mesmo grupo. Eles conseguem passar, né? Os dois juntos, mas algum time brasileiro vai acabar se encontrando no fim das contas ali no meio. Acho que nos playoffs acaba se pegando. Mas acho que dá pra chegar, por exemplo, uma final brasileira ia ser muito legal. Final brasileira dá. Muito legal. Ia ser muito legal. Com certeza, né? Tomara que obviamente, quer que seja o Liquid, né? Podia ser a gente, qualquer um brasileiro ali. Ia ser muito legal. Pois é, eu espero que seja um dos 4, com certeza. A gente quer esse invitation para o Brasil também, pra gente mostrar que não é só de Pro League que vive o time brasileiro, porque a gente tem esse problema, né, Rafa? A gente sempre faz um ótimo desempenho em Pro League, é um fim de semana só, mas campeonatos longos, né, tipo Major, não tá tendo muita emoção. Mas a gente fica na torcida, com certeza, Rafa. Obrigado mais uma vez, viu? Valeu, Meli. Então, é isso aí. Abração. Beleza, cara. Então, galera... Pra vocês aí que acompanharam aí essa entrevista, deixe seu like se você gostou, clica também no sininho pra receber novas notificações aqui do canal Fonte Energy e mais pra frente eu vou anunciando aí também outras entrevistas legais que a gente tem pra fazer. Mas, mais uma vez, obrigado aí ao Rafa e a gente vai ficando por aqui e até a próxima.